Mais uma vez eu quero dizer boa noite a todos, que Deus nos abençoe neste culto de honra e glória ao Senhor e que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, fazer mudanças. Basta você abrir bastante as portas agora, a porta do seu coração para ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que quem está com a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8, 2 versículos. Hoje à noite nós vamos tomar a ceia do Senhor, que é uma das duas ordenanças deixadas para a igreja do Senhor, para que nós pudéssemos, como estamos hoje no corpo de Cristo, a igreja, lembrar e anunciar e clamar a volta do Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? É claro que todo esse tempo demanda muita esperança de que Ele vai voltar. Mas, um certo dia, já quando Jesus estava para ser crucificado na cruz, Ele, sabedor desses fatos, seus discípulos informados, mas inconformados com a situação. E geralmente quando nós não estamos conformados com uma situação, a gente gostaria que essa situação não existisse ou não acontecesse. E eles estavam assim. E no versículo 7, nós lemos desta forma: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por todos os presentes, todos que nos ouvem, para que possamos ter capacidade para anunciar a sua palavra e todos nós, ouvintes, que possam também abrir seus corações. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. O primeiro verso, você pode conferir que está escrito desta forma: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Quero explicar para você que é importante associar as festas memoriais dos judeus no passado e fazer uma ligação dela com a ceia do Senhor. Alguém ainda que possa desconhecer que existe uma ligação entre o passado dos hebreus com a própria ceia, ou que ainda acha que a ceia é apenas um momento de confraternização, de comer algumas coisas e depois continua como sempre esteve. Alguém pode pensar também que a ceia foi um dia, um momento lá em Jerusalém, que Jesus reuniu com seus discípulos para organizar uma despedida dele. Como ele não ia ficar mais, vamos fazer uma despedida melancólica, com muita tristeza dos seus discípulos, e ele tentando ajustar a situação. Não foi nada assim. A ceia que nós aprendemos na palavra de Deus não foi nada para confortar homens, para solidarizar homens, famílias, a igreja. A ceia foi para trazer no futuro a memória de Jesus em cada um de nós. Mas não uma memória de uma lembrança, mas sim de quem está vivo no seu coração, que faz você uma nova pessoa, que faz você ter esperança na vida, embora a vida é muito triste, é muito difícil, é muita provação. A ceia não vai mudar nada, mas ela vai trazer para você um repacto das coisas que você sempre creu e espera como filho de Deus. Então a ceia, ela nasce de uma sequência ligada à Páscoa, porque foi no momento da Páscoa. E a Páscoa era intimamente ligada a um outro procedimento. Eu não vou dizer uma outra festa, porque a festa dos pães ázimos e a Páscoa, na verdade, era uma festa só.
elas tinham 8 dias. Durante 7 dias, os judeus comiam um pão, o pão ázimo, é um pão sem fermento, não é esse pão da padaria que nós temos, é um pão com uma casca tal, como nós comemos aqui nesta noite. Então, esta festa tinha um significado, porque ela iniciava-se ao anoitecer, e logo em seguida que amanhecia, nesses 7 dias seguintes, porque o primeiro dia era Páscoa, eles comiam esses pães. E sabe como é que chamava esse pão? Pães das dores, pães do sofrimento, porque era necessário que aquele povo lembrasse que os pais deles sofreram muito no Egito. Eles foram escravos, apanhavam, eram açoitados, não tinha salário, não tinha fundo de garantia, não tinha plano de saúde, não tinha nada, não tinha hospital. Irmãos, nós não temos ideia de como algumas gerações, principalmente nossas, quando vieram para o Brasil, quando começaram a vida nesse sertão, sofreram tanto. Por isso que é proibido diante de Deus reclamar da vida. Nós temos tanta fartura, tanta condição de comer, viver e beber. Hoje a maioria tem ar-condicionado, tem carro, tem bicicleta, tem moto elétrica, tem comida na mesa, tem fogão a gás, luz, energia, água, tem tudo, irmãos. Então essas festas que Deus colocou, que na verdade não eram festinhas, era momento para lembrar que dias piores ocorreram com quem nos trouxe a vida. Não poderia esquecer isso de jeito nenhum. Em Deuteronômio 16:3, como eu falei, pães das dores, das aflições, veja o que está escrito por Moisés. E está dizendo sobre as festas, as duas festas, podemos dizer, a Páscoa e o pães ázimos, que na verdade eram contínuas, eram uma só. Nela não comerás pão levedado, 7 dias nelas comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. Vou dar um exemplo para você. Você já ficou desempregado alguma vez na vida? E depois você arrumou um emprego? Não é bom você esquecer do dia do desemprego, porque você vai dar valor quando está empregado. É assim, irmãos. Você já teve uma doença que te deixou muito mal e um dia você sarou? Não é bom você esquecer que um dia você ficou doente, porque agora você vai dar mais valor à vida. Por isso das festas. Observe que essas festas bíblicas não eram festas quaisqueres. Não eram festinhas, não era churrascada que a gente faz no final de semana, de aniversário, de casamento. Não era isso. Como essas que existem hoje nas igrejas. Tem igrejas que fazem festas, eventos. Essa Páscoa que o pessoal comemora, irmãos, que nós não comemoramos, e muitos não entendem, que tem coelho, ovo, sei lá mais o que. Essa festa não existe, irmãos. Não traz lembrança de nada, não reflete nada, porque não agrega valores às pessoas. Na verdade, as festas bíblicas, todas elas são carregadas de significados e reflexões para lembrar tempos passados que Deus ajudou o povo. Um povo que sofreu e teve seu livramento. Assim como a ceia, e que nós vamos tomar hoje, é para você entender melhor que a ceia que vamos tomar hoje é para lembrar que Jesus nos livrou da morte através do seu martírio na cruz. Se você for tomar a ceia e não tiver no seu coração de verdade, não o significado, mas a vida que você tem é um dom gratuito que Deus te deu, não compensa tomar a ceia. Para lembrar sempre que Deus operou em nós, Igreja do Senhor, o resgate. Assim como eles deveriam lembrar que naquela noite, a última praga, a pior praga que teve, a 10ª praga, a mortandade dos primogênitos, aquele dia não poderia ser esquecido pelos judeus.
Porque Deus tinha tirado eles da escravidão de um império impiedoso. E eles precisavam de entender isso e fazer prática e passar de geração em geração. Os filhos dos judeus precisavam de saber o que os pais passaram. E nós, irmãos, precisamos de passar para os nossos filhos que vem você tomar a ceia, que Jesus te descontaminou do Egito aí fora. Que hoje nós não estamos mais dependentes de vícios. Que hoje nós não estamos mais dependentes de drogas, quem um dia teve. Que hoje nós não estamos mais dependentes da jogatina. Que hoje nós não estamos mais dependentes do império do pecado, da mentira, do orgulho, da cobiça. E que Deus nos tirou dessa escravidão e nos colocou numa vida diferente. Agora temos uma vida grata ao Senhor, por tudo que Ele nos deu. Precisamos refletir sobre isso. Assim como o pão ázimo, foi representado nos dias das aflições e desses momentos de escravidão impostas por cargas do Egito, o pão que nós tomamos hoje, também pão sem fermento, que as igrejas locais fazem questão de obedecer, ele representa a ausência do reinado do pecado na sua vida. Assim como o corpo das dores de Jesus, mortificado na cruz e revivido em nós. Por isso que Jesus, tomai, isto é o meu corpo. Aprendeu? Tomai, isto é o meu corpo, é parte do meu sofrimento, para você nunca esquecer o preço da sua salvação, dessa nova vida. Em Lucas nós vemos no versículo 19, 22, 19, Jesus tomando o pão e havendo dado graças a Deus, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Qual é a memória de Cristo que você tem? Olha, nós nunca vimos Jesus, mas a memória que eu tenho dele é o que está escrito no livro dele. É que ele sofreu, e que a sua vida foi de sofrimento, e que ele me libertou do pecado com todo o seu sofrimento, com a sua morte na cruz. Então eu não posso tomar a ceia de qualquer maneira. Eu tenho que entender que teve um peso para que eu pudesse viver fora desse âmbito da escravidão. Porque Jesus também, assim como os hebreus sofreram lá no Egito, os israelitas, ele também foi humilhado, cuspiram nele, zombaram dele, escarneceram de Jesus, bateram nele na sua cabeça, foi desprezado, humilhado, crucificado por nós. Em Lucas 18, 31 e 33, nós lemos parte. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Olha, Jesus estava falando para os seus discípulos dele mesmo, o que ia acontecer com ele. Olha, irmãos, diante dessas falas proféticas do nosso Senhor Jesus, do mestre dos seus discípulos, e que nada entendiam, e também que nada aceitavam, ouviam, mas não fazia parte de uma realidade que eles queriam assistir e participar, mas só que depois de tudo isso concretizado, é que eles foram entender do imenso valor da morte e da ressurreição de Jesus. Só assim. Por isso que a ceia do Senhor deve ser viva nas representações de cada elemento, cada um no seu significado, para que também possamos assimilar a dor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é necessário que nós possamos, além de tudo, o significado desta ceia para nós, assim como a Páscoa tem um grande significado para os judeus até o dia de hoje, porque os judeus não fazem essa Páscoa que nós vemos na televisão e nos supermercados. Para eles a Páscoa ainda é a Páscoa, segundo o mandamento de Moisés.
Da mesma forma, ele implantou a sua ceia, apresentando para seus discípulos e para toda a igreja do Senhor, do que nós devemos proceder também. Se a Páscoa lembrava a libertação da morte dos primogênitos no Egito, e frente à última significante praga, olha, o sangue de um cordeiro sacrificado era aspergido nos umbrais da porta, numa casa fechada, que livrava e salvava todos os primogênitos que tinham esse sangue derramado, como nós sabemos. Pela fé, Moisés celebrou a primeira Páscoa no Egito. E nós vemos em Hebreus 11, 28, o escritor de Hebreus escrever assim: pela fé celebrou a Páscoa. Olha o comentário neotestamentário. Pela fé Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, tudo significativo de Jesus lá naquele tempo, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Enquanto a ceia, para nós, reflete sobre esses dois elementos da ceia, o corpo e o sangue de Jesus crucificado na cruz. A morte de Jesus, ele sim, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que nos livrou da morte eterna. Entende? Da morte eterna. Porque hoje, nenhum de nós precisa de fazer mais nenhum sacrifício. Você sabia que a Bíblia não te manda pagar promessa? Não te manda fazer romaria? A Bíblia não manda você fazer nada. Sabe o que Deus quer de você? Obediência. Que você creia em Jesus. Porque a obra maior Ele já fez. E a obra do Espírito, que é o amor, a caridade, a paciência, a longanimidade, amar o próximo, isso sim é o resultado de uma obra magnífica que antes não tinha domínio em nós. Mas no Senhor, nós obtemos, no seu Espírito, a capacidade de agir segundo o coração de Deus e não segundo o que éramos antes. Desta forma, nós podemos entender que, pela mesma fé de Moisés, o primogênito e unigênito Filho de Deus livra todo aquele que crê da morte eterna. Ele não recomendou para nós, em nenhum momento, irmãos, na Bíblia não existe em nenhum lugar recomendação para praticarmos a Páscoa ou a festa dos pães ázimos dos judeus. Ele orientou a ceia dele, porque agora ele tomou frente das nossas vidas. Amém. Ele tomou frente para nos salvar. Ele tomou o lugar dos cordeiros sacrificados pelos judeus, pelas famílias dos judeus. Agora ele é único. O sacrifício dele é único para todos nós. Então podemos dizer: Jesus é a minha Páscoa. Amém. Amém? Jesus é o meu Salvador. Ele me libertou da escravidão, do pecado, assim como libertou o povo do Egito. Amém. Jesus deve fazer uma obra em você. Você deve ter marco, ponto definido do que você foi um dia, de que você é hoje. E se você ainda não sabe, é porque ainda não mudou. Todos nós precisamos de mudar. E não pense que você vai mudar porque você quer mudar. Você só muda quando você entrega ao Senhor a sua vida para Ele fazer mudança na sua vida. A obra quem faz em nós, irmãos, não somos nós. A obra é de Deus, de Jesus nosso Senhor. Ele é a nossa fonte de liberdade. E Ele é a fonte de vida. E Ele nos traz a paz. Amém. Jesus disse: eu trago a paz que o mundo não pode dar. Olha, o mundo era nós quando estávamos lá. Você consegue paz nesse mundo? Você consegue paz íntima nesse mundo, a não ser pela paz que só o Senhor pode nos dar? Não estamos dizendo que você não vai sofrer, não vai ficar doente, não vai ter provações. Nós estamos dizendo de paz de espírito, de consciência, de vida, de você poder trabalhar, ter a sua família, ter seus filhos, pagar as suas contas, ajustar as coisas que estão desajustadas e ter uma vida plena para poder esperar Jesus voltar. Amém. Dar o bom testemunho para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus netos, quem tem,
para que entendam que vovô, papai, mamãe, tio e primo e irmão são diferentes quando estão voltados olhando para Jesus, quando mudam a vida de fato. De coisa assim, irmãos, deste mundo, nós não precisamos nada. Nós não precisamos de nada que o mundo nos traz, porque nada de bom tem. Mas o que vem do Senhor, isso sim. Por isso que a ceia é para que a memória de nenhum de nós caia no esquecimento, porque é fácil esquecer. E que a união da igreja do Senhor não se desfaça. Nesses tempos de opções que nós temos de transmissão via internet, como estamos fazendo agora, também não existe. Fazemos a pregação, podemos dizer, virtual, mas não existe ceia virtual. Você tem que estar aqui, tem que estar presente, como você está aqui hoje. Amém? E isso é a ordenança do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E para podermos terminarmos esse pequeno sermão de hoje, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, olha só o que ele escreveu. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, os únicos dois elementos da ceia, o que devemos fazer? Anunciais a morte do Senhor até que venha. Falar da morte de alguém não é um assunto conveniente nas rodinhas de pessoas. Não é? O que as pessoas gostam de falar de alguém, ou é mal de alguém, ou se vangloriar de alguém. Mas falar da morte de alguém, isso é responsabilidade dos que são crentes no Senhor Jesus. Nós devemos falar da morte dele e do significado da morte dele, até que ele volte. Assunto que não pode parar. Assunto que não pode parar. E sabe como você fala? Jesus morreu por mim. E eu creio que a sua morte mudou minha vida. Pode mudar a sua também. E te digo mais, ele quer te mudar. Agora mesmo ele está te convidando para a mudança. Então falar da morte de Jesus é falar da salvação dos homens. E nós temos essa responsabilidade, esse dever de anunciar. E que cada um de nós possamos entender que participar da mesa do Senhor é também ter a responsabilidade de falar do Senhor. E de viver no Senhor. Amém. Para poder, com toda a graciosidade, anunciar as boas novas. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a paz e a capacidade de poder entender cada dia mais o que esse Jesus que um dia morreu na cruz pode fazer na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Amém.